Boa noite a todos, muita paz, bastante feliz, bastante alegre de estar aqui. Obrigada pelo convite, até mesmo porque necessitados somos muito do trabalho e essa é uma belíssima e uma grande oportunidade que me dão de trabalho. E é exatamente sobre isso, né, que a gente vai estar conversando hoje, sobre o trabalho e sobre a necessidade que nós temos de cumprir essa lei, a lei do trabalho. Essas questões foram todas lidas aqui, elas fazem parte, né, do livro 3º, do Livro dos Espíritos, livro esse que trata das 10 leis morais, né, das leis que o plano divino define para a nossa conduta no campo moral. Ou seja, se queremos ter um bom viver, se queremos ter paz, se queremos viver em equilíbrio, no campo moral precisamos cumprir essas 10 leis que estão estabelecidas lá nesse livro 3º, das quais uma delas é a lei do trabalho, sobre a qual a gente vai conversar hoje. Esse livro e essas questões são particularmente importantes, porque a espiritualidade nos fala que a compreensão profunda dessas leis é uma das fortes características dos espíritos que já atingiram um razoável grau de evolução. E eles falam não de conhecimento, né? Falam de compreensão, que é um pouco diferente. Nós ainda estamos num estágio e num momento em que a gente já conhece as leis, né? Já as explica, já as entende, mas a compreensão, o entendimento mais profundo do verdadeiro sentido dessas leis, a gente vai alcançando e vai ganhando esse aprofundamento conforme a gente vai no plano moral. Por isso que esses espíritos, né, espíritos, por exemplo, como Jesus, né, os cristos, os espíritos crísticos, eles já estão num patamar, num nível tão grande, tão profundo de compreensão e entendimento dessas leis, que eles, no dizer de André Luiz, esses espíritos têm, André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos, eles desfrutam de uma comunhão, e ele usa a palavra indescritível com Deus. Por que indescritível? Porque é um nível tal de comunhão, de integração, de entendimento da vontade de Deus, do plano de Deus, dos desígnios de Deus para a nossa vida, que o nosso vocabulário, os nossos conceitos não tem como definir. Tamanha já é essa compreensão desses espíritos, e eles hoje, né, quando atingido esse nível, eles são a voz de Deus, eles são a vontade de Deus, eles são as mãos de Deus agindo. Tamanha é essa compreensão, pelo entendimento profundo que eles já possuem dessas leis. Com esta compreensão, com esse crescimento, né, de compreensão em cima dessas leis, a gente vai, por um lado, adquirindo uma maior consciência de nós mesmos, consciência da nossa existência, consciência do papel que precisamos desempenhar aqui, dos porquês estamos aqui, do para onde caminhamos. Quanto maior entendemos essa lei, melhor nos conscientizamos disso, mas, por outro lado, maior é a nossa responsabilidade com essa criação aonde nós estamos mergulhados. Com o entendimento dessas leis, a gente começa a perceber, como também no dizer de André Luiz, o porquê nós somos co-criadores, de como o plano divino precisa e depende de nós para que a sua criação aconteça em harmonia, em equilíbrio, garantindo-nos um existir, um viver pleno. Não vamos, né, e o entendimento dessas leis nos levam a isso, não vamos receber esse mundo, né, de paz, de venturas, aquelas bem-aventuranças que Jesus nos prometeu, não vamos receber de maneira nenhuma isso caído do céu. Essas bênçãos, elas precisam ser, esse mundo melhor, esse mundo de paz, esse mundo de plenitude precisa ser fruto da nossa construção e, consequentemente, do nosso trabalho, né? Daí, a lei de trabalho precisa e é
uma das leis que o plano divino define para a nossa caminhada. E por que o trabalho se constitui numa lei? Porque ao elencar 10 itens, um deles é o trabalho. Porque, como foi lido aqui, o trabalho é uma necessidade nossa, de todos. E é uma necessidade, se a gente tiver olhos de ver e olharem, basta a gente olhar a natureza. Tudo na natureza trabalha. Não existe inércia, ócio, inatividade em nada na natureza. A natureza, na sua perfeição, na sua pujança, é atividade em todos os reinos. Inclusive hoje, no próprio reino, no reino mineral. A ciência hoje já confirma não existir mais matéria inerte, né? Os próprios minerais, eles têm uma atividade que faz as suas combinações, que faz as suas atrações. Então, se a gente tiver olhos de ver e olhar em torno, nós vamos ver, desde o mineral até passando pelas plantas, a semente, o trabalho que a semente faz para poder germinar e frutificar, os animais todos, tudo trabalha e tudo é atividade. Para quê? Para que, como eu disse, para que o equilíbrio da criação permaneça. Não existe inatividade, não existe inação em nada que está no bojo dentro da construção divina, dentro do plano divino. A vida é movimento e, consequentemente, é trabalho e continuidade incessante. Mas, ao contrário do que a gente ainda pensa, eu falei, o trabalho é uma necessidade, mas ele não é uma necessidade só do nosso corpo. Ao contrário do que a gente pensa, o trabalho é uma necessidade principalmente da nossa alma, do nosso espírito. Não trabalhamos, e a lei determina que se trabalhe não só para suprir o nosso corpo, não só para suprir as nossas necessidades materiais. Nós vamos ver depois isso mais detalhadamente, mas, acima de tudo, nossa alma, que é a nossa essência, o nosso ser espiritual, precisa e necessita do trabalho. Para quê? Para o seu progresso, né? Para a sua evolução, para o seu crescimento. A alma, sem o trabalho, ela fica estagnada. Ela não cresce, ela não desenvolve a inteligência. E mais, é com o trabalho que a gente desenvolve habilidades, que a gente desenvolve capacidade de interação, de convivência, a gente exercita disciplina, a gente se obriga a cumprir regulações e regulamentos, e isso tudo são alimentos e são necessidades não do nosso corpo, mas são elementos de educação, de avanço e de progresso para a nossa alma. Por isso que é, acima de tudo, uma necessidade da nossa alma. Não sei por que aconteceu aqui. Foi. Mas, para nós, e o trabalho, além de todas essas habilidades e de todas essas aquisições para o nosso crescimento espiritual, nós precisamos do trabalho para nos realizarmos, para nós nos gratificarmos e nos tornarmos plenos como pessoas. E essa também é uma ideia que ainda foge ao conceito e aos padrões que a gente estabelece para o nosso trabalho. Nos estágios mais inferiores de evolução, os homens mais primitivos, quando a gente, né, vê aqueles vídeos, aqueles filmes dos nossos irmãos lá nas primeiras encarnações, quando ainda pouca diferença de tempo existia entre o ser humano e ser ainda, né, um primata, nesses primeiros estágios, ele trabalha apenas e simplesmente para sobreviver, né? Ele precisa se alimentar e precisa se proteger, precisa ter segurança. Então, nesses primeiros momentos da evolução, ele apenas necessita disso e trabalha exclusivamente com isso.
para isso. Mas, conforme a gente vai caminhando na evolução, conforme nosso espírito vai se depurando, vai adquirindo mais e mais conhecimento e mais evolução moral, esse apenas suprir as nossas necessidades básicas de alimento e de proteção passam a não mais nos satisfazer, né? E hoje a psicologia, hoje não, já há muito tempo a psicologia define uma escala, né, de necessidades que a gente vai cumprindo ao longo da nossa caminhada. A gente, no primeiro momento, um homem bem primitivo, tem necessidades apenas físicas, apenas biológicas. Ele caminha um pouco mais, ele passa a ter, além das biológicas, necessidades de segurança. Avança um pouco mais, além das necessidades físicas e de segurança, ele passa a ter necessidades de autorreconhecimento, de ser reconhecido pelo seu grupo. Até que lá, no topo, em estágios já mais avançados de compreensão e de maturidade de consciência, ele tem necessidade de autorrealização. E o trabalho precisa, com a nossa caminhada, nos trazer essa autorrealização, né? Porque senão a gente fica repetindo aquele primitivismo de quem trabalhava apenas para matar, comer e se alimentar. Então, esse caminhar, esse avançar, esse evoluir, vai nos trazendo outras necessidades, como eu disse, que não são absolutamente materiais, né? É outra natureza, é outro refinamento que a gente já precisa para alimentar não só o nosso corpo, mas a nossa alma. E a gente vai ver que isso é muitíssimo verdade. Por quê? O que é o trabalho para a lei divina? Quando a lei define, o trabalho é uma necessidade, que definição, que conceito se dá para esse trabalho? Dentro da lei, no espírito da lei, o trabalho é algo bem maior, bem mais sublime, bem mais bonito e bem mais profundo daquilo que normalmente a gente entende como trabalho. Por quê? Para a lei, trabalhar é servir, trabalhar é contribuir, trabalhar é fazer alguma diferença para o bem comum. Esse é o conceito, esse é o sentido, é a essência do que é o trabalho para a lei. Por quê? Se esse trabalho é uma lei divina, ele é criado e ele se constitui num caminho para o nosso progresso, para o nosso bem, para a nossa felicidade, para nos ajudar. Ele tem que ser uma fonte de felicidade. Se ele não se constitui ele não é fonte de progresso, ele é castigo, ele se torna expiação. Quando a gente não dá a ele esse... Então, aqui, a gente já coloca uma primeira grande reflexão para a gente. Para que... E todos nós trabalhamos, né? De alguma forma ou de outra, quando não temos um trabalho remunerado, temos um trabalho em casa. Quando não temos um trabalho em casa, temos um trabalho voluntário, mas todo mundo trabalha. E uma primeira reflexão que se coloca aqui importante é o seguinte: para que eu trabalho? O que eu busco com o meu fazer, com a minha atividade? Eu busco o receber ou eu busco o servir? E essa reflexão é extremamente importante porque é a partir dela que o sentido daquilo que a gente faz se estabelece. Por quê? Isso é irreal, isso é pura retórica, né? Todo mundo trabalha para poder... Sim, como eu disse, lá num primeiro estágio, a gente precisa trabalhar para se prover. Mas vai passando, vai crescendo, e isso passa a não ser mais necessário. E a gente vê hoje, né, na sociedade moderna, irmãos nossos que estão com a parte do prover absolutamente resolvida, boa casa, bons alimentos na mesa, riqueza no banco, residindo às vezes em mansões, e a gente vê esses irmãos numa depressão que os leva até o suicídio. Por quê? Porque o corpo está bem nutrido, está bem vestido, a mesa está posta, está farta,
mas aquela alma está faminta ali na porta daquela mansão. Aquele espírito está desnutrido, aquele espírito está sem significado, e essa inanição, esse enfraquecimento espiritual leva a esse não mais querer caminhar, não mais querer viver. E esse sentido a gente precisa buscar em várias coisas, mas também e principalmente. Por isso, trabalhar para servir e não apenas para receber, não é retórica, não é teoria, não. É a realidade, é a verdade dessa lei. Por quê? Segundo a psicologia, o ser humano, diferente de todos os outros seres, ele precisa, psicologicamente falando e psicologicamente, espiritualmente falando, ele precisa de 2 alimentos fundamentais sem os quais a sua alma enfraquece, sem os quais o seu espírito se desnutre. E esses 2 alimentos são emoção e significado. Nós precisamos ter emoção e dar significado a tudo que a gente faz. A cada passo, a cada escolha, a cada interação, a cada momento da nossa vida, ele não terá nenhum valor, nada nos acrescentará e nada representará se ele não tiver impregnado, se ele não tiver carregado desses 2 alimentos. Emoção. O que é a emoção? A emoção é tudo, é o que nos move. Nós somos uma fonte geradora o tempo todo de emoção e é ela que dá cor, é ela que dá sentido, é ela que dá vida à nossa vida. Sem ela, a nossa vida se empobrece. Isso é tão verdade. A gente busca, na verdade, se a gente parar e refletir, nós buscamos emoção todo o tempo. Todo o tempo. E isso é tão verdade que, reparem, imaginem um grande cientista, um grande conhecedor da cosmologia e dos fenômenos, né, dos astros e das tempestades. Conhece a ciência profundamente. Se esse cidadão está caminhando na rua e ele se vê num perigo eminente de um raio desabar em cima dele, a primeira reação dele não vai ser de busca daquele conhecimento sobre os raios, sobre as tempestades que ele tem. A primeira reação dele é emocional. É a primeira resposta que a gente tem para qualquer estímulo externo, por mais que aquele estímulo se refira a algo que a gente conheça muito. Mas a nossa reação não é, porque a gente precisa dessa emoção para reagir e para enfrentar, seja um perigo, seja uma situação até de prazer. Uma outra coisa que comprova como precisamos e como a emoção nos alimenta. Reparem bem, tudo que a gente grava, os grandes momentos da nossa vida, né, os momentos que foram importantes, aquelas coisas que a gente traz na memória. Por que algumas coisas a gente grava e é vivo dentro de nós como se fosse outro, e outras por conta da emoção que aquele fato, que aquela passagem, que aquele momento nos causou. Na verdade, o que a gente grava não é o fato em si, e sim o que aquele fato causou em nós, né? Que emoção. Isso é também tão verdade que às vezes eu tenho uma amiga de infância que me conta uma coisa assim surpreendente, que eu não tinha a menor lembrança disso, que um dia nós estávamos num circo e houve uma enorme enchente e o circo começou a ser invadido lá no Rio de Janeiro, e que nós éramos pequenas e nós tivemos que sair carregada nos ombros assim das pessoas. Uma coisa realmente, ela lembra do fato, detalhe, eu não tinha a menor lembrança. Evidentemente, porque aquilo nela deve ter causado muito pânico, muito medo, e eu devo ter saído de lá e tirar, porque eu não tenho realmente. Ela diz, amiga, como é que você não lembra? Por isso, porque o que a gente grava, o que aquilo vem para nós, o sentido que aquilo tem para nós, é em função. E a gente busca isso o tempo todo. A gente trabalha. Vidas passadas, né? Nós não temos lembrança de vidas passadas, dos fatos que a misericórdia de Deus nos faz esquecer.
mas os sentimentos e as emoções, que alguns fatos de vidas anteriores no passado a gente carrega. Por que alguns medos que a gente não sabe explicar? Desde que quando a gente nasce. Porque a gente deve ter vivido coisas, né, que nos causaram medo, a gente não lembra mais do fato, mas a emoção ficou lá. Né? Até porque a emoção é vivida pelo espírito. E o espírito é o mesmo, ele vem carregando, o fato não está mais no cérebro físico, mas a emoção e o sentimento que aquilo causou. Então, gente, precisamos desse alimento. E a gente, por conta disso, busca o tempo todo, em tudo que a gente faz, a gente procura. E quando a gente, nessa busca, nessas ações, não encontra essa, não se baseia nessa emoção, o que acontece? Aquilo, para nós, fica sem significado, que é o segundo grande alimento. Veio pelo caminho da emoção, que aquele fazer, aquela vivência que a gente está tendo, ganha para nós significado, que é outra coisa fundamental para o alimento. Tudo que a gente faz, nossas escolhas precisam, nossa vida, nossa caminhada, as nossas ações precisam ter significado para nós. Porque senão eu estou caminhando estéril, né? Estou caminhando sem sentido, sem razão, sem porquê. E nós é que damos, o significado de cada coisa, de cada ação que a gente empreende, é dado por nós mesmos. Exemplo. E o significado que eu dou para cada coisa define como eu vou me relacionar. Aí, para entender isso melhor, eu vou dar um exemplo. Ter um filho, né? É algo que eu quero, é um propósito meu, é um desejo, é um plano. Vou ter um filho. Dependendo do significado, ser mãe ou ser pai e botar um filho no mundo pode ter para cada um de nós significados completamente diferentes. Para um, pode ter o seguinte significado: estou trazendo um espírito ao mundo que está esperando uma oportunidade reencarnatória e eu preciso ser responsável por essa encarnação, preciso trabalhar, educar, para promover, né, espiritualmente essa alma que eu vou receber, para que, ao desencarnar, eu tenha cumprido a minha missão. E esse é um significado que eu dou. E, em função disso, eu vou agir dessa ou daquela forma, vou desempenhar a minha missão. Por outro lado, eu posso querer ser mãe, mas atribuir a isso um outro significado. Por exemplo, posso atribuir a ser mãe o significado de que vou receber um bebê para o qual eu vou fazer acontecer todas as minhas frustrações. Tudo que um dia eu não tive, eu agora vou ser mãe e vou ter a possibilidade, né? Então, aquelas coisas que eu não consegui fazer, aqueles cursos que eu não tive, aquela profissão que eu quis muito abraçar e meu pai não teve recursos, eu vou ter esse filho e vou fazer com que tudo isso nele aconteça. Esse é um outro significado completamente diferente que eu estou dando ao ser mãe. E com esse outro significado, esta mãe vai agir completamente diferente da primeira, né? Vai fazer escolhas diferentes, vai se relacionar com esse filho de forma diferente. Por quê? Porque eu atribuí aquilo um significado. Agora, se o ter mãe, se o ter um filho não representa para mim, não tem significado, eu um dia engravidei por um mero acidente, não era o que eu queria, tentei abortar e não consegui, e a criança nasceu sendo aquilo zero de significado para mim. Não, isso para mim virou um fardo, isso virou um peso, e é esta mãe que não encontra esse significado que coloca seu filho na porta de alguém para ele, né? A gente encontra essas coisas, mas como uma mãe pôde abandonar? Mas nós já encontramos lá na porta do abrigo, bebezinho, né? De dias ainda com cordão umbilical, que a mãe foi lá e deixou lá na porta do abrigo. Por quê? Porque aquele ato, aquele ser mãe, estava totalmente desprovido de significado para aquela mãe. Então, esse exemplo é para a gente perceber, né? Nós atribuímos, e isso vale para tudo na nossa vida, e, obviamente, o trabalho, que é uma das nossas principais atividades, não vai fugir a isso. Para ele atender a isso que a lei determina, ele precisa nos dar emoção e ter para nós significado. Se ele promove
Então, se ele promove, se ele nos nutre desses 2 alimentos, a gente então está se aproximando, se chegando a esse sentido que é o trabalhar para servir ou trabalhar para receber. E isso não é, como eu disse, irreal não, porque mesmo naquela atividade que a gente exerce ainda para a nossa sobrevivência, ainda preciso trabalhar, ainda tenho conta para pagar, ainda tenho filho para educar, tenho minha profissão, ainda estou trabalhando. Mesmo nesse trabalho, porque a gente, às vezes, quando fala assim, mas isso aí é só no trabalho voluntário, né? Só para quem não precisa mais ganhar. Não. Mesmo na nossa atividade profissional, a gente pode sim e deve sim, ela precisa nos emocionar e precisa ter significado para nós, qualquer que ela seja. E eu costumo nisso aqui também, para facilitar o entendimento, é uma historinha bem conhecida, todo mundo já ouviu falar dessa história, que é dos 2 pedreiros que estão carregando os tijolos. Então, 2 pedreiros estão lá trabalhando numa construção, carregando tijolo para levantar paredes, no seu carrinho, vamos lá, levanta, bota, aí chamou-se o primeiro, perguntou, qual é a sua profissão? Pedreiro. O que você faz? Carrego o tijolo e levanto paredes. Muito bem. Daqui a pouco vem o segundo. Muito pleno, muito sorridente, empurrando seu carrinho. Qual é a sua profissão? Pedreiro. E o que você faz? Eu construo uma catedral. Percebe a diferença? Aquele estava desprovido totalmente de emoção, disse, cara, aquele trabalho é um fardo. Carrego pedra do lado para cá. O outro não. O outro encheu aquele carregar de tijolo de significado. Eu construo uma catedral que vai ser linda, onde as pessoas vão vir, vão se consolar, né? vão orar, né? Vão buscar o seu consolo, totalmente diferente. Qual é o pedreiro que está mais próximo do espírito da lei? Obviamente que o segundo, sem dúvida nenhuma. Porque ele está dando... E esse carrega os tijolos com emoção, dá significado a essa atividade. Então, gente, com o trabalho, e os 2 vão ter sucesso? Tenho dúvidas. Por quê? Todo mundo busca, com o trabalho, o sucesso, né? Infelizmente, no nosso padrão ainda meio infantil de entendimento, a gente tem um conceito de sucesso meio ainda longe do que as leis divinas determinam. A gente acha que sucesso é ganhar o maior salário, é ter uma mansão, ou de repente é ser famoso, é poder se vestir com as melhores roupas. E isso, dentro do espírito da lei, isso também não é esse o trabalho, não é esse o sucesso que o trabalho que a lei nos impõe em busca. Por quê? O sucesso no espírito da lei, ele não é, primeiro, para começo de conversa, ele não é algo que a gente ache, que a gente busque e que a gente defina como conseguir. O sucesso dentro do espírito da lei, ele é uma consequência espontânea, natural, de 2 coisas. Primeiro, da dedicação a uma causa que é maior do que a gente. Para aquele pedreiro, construir uma catedral é algo grandioso, é algo muito maior do que ele. Então, dedicar-se a algo que é maior do que nós, a consequência é sucesso. Porque você põe ali o melhor da sua energia, a maior da sua competência, o melhor das suas habilidades. E uma outra, que é muito difícil ainda para nós, que é a renúncia pessoal em benefício de algo. Isso a gente ainda também tem muita dificuldade. Ou seja, de repente, eu abrir mão de uma profissão, de um trabalho que me dá um salário X, para eu abraçar um salário menor, porque com esse salário menor, eu adquiri a consciência de que eu estou contribuindo mais e melhor para o bem comum, embora com algum sacrifício nas minhas contas, na minha vida material. Mas, em contrapartida, aquilo que eu fazia antes e que eu ganhava aquele salário, se eu deixasse de fazer, tipo assim, ninguém vai sentir a menor falta. Abrir mão disso para fazer algo que... E é por isso que eu falo muito para os jovens lá, escolham a profissão que quiserem, qualquer profissão é boa,
mas busquem fazer algo onde vocês percebam que aquilo no que vocês vão trabalhar vai, de alguma forma, fazer diferença, não apenas para você, mas para o bem geral, para a sociedade. É algo que... E isso você encontra no servente que varre a rua, até no cientista que trabalha nas pesquisas mais sofisticadas. Isso não depende da grandeza nem da complexidade do trabalho. Depende, sim, daquilo que eu disse, do significado que cada um dá ao trabalho que realiza. Então, né, quando a gente consegue isso, o sucesso vem como consequência, vem naturalmente e espontaneamente. O contrário, eu tropeço. E, muitas vezes, me esvazio interiormente. Então, gente, esse entendimento dessa necessidade, como é que ela funciona desse sentido, se a gente compreender isso, bem entendido isso, todo o resto, todas as demais perguntas que Kardec faz aqui ficam completamente entendidas. Fica fácil, é mole responder todo o resto aqui. E aí, vamos ver aqui, por exemplo, né, uma questão que é colocada aqui. O trabalho humano e o trabalho dos animais, tá? Com todo esse preâmbulo que a gente fez. Os animais trabalham? Sim, né? Como eu falei aqui, tudo na natureza trabalha, os animais não fogem a isso. Mas os animais no seu trabalho vão precisar de emoção e significado? Não. Isso são alimentos do espírito. O animal trabalha para a sua sobrevivência. Ele trabalha, como eu disse, de uma forma muito parecida com aquele homem lá no seu estágio primitivo. É importante? É necessário? Ele tem que trabalhar? Está dentro da lei? Tá. Mas ele, espiritualmente, se pode falar espiritualmente para os animais, ele está num outro estágio em que emoção e significado ainda não são alimentos para ele. Tá? Emoção porque ele não tem sentimento. Né? O animal tem apenas sensações, que são germes já de sentimentos que o princípio inteligente vai desenvolver posteriormente. Mas ele não tem propriamente sentimento, ele tem emoções. Aquele apego que o animalzinho tem a gente, que todo mundo, ele tem amor. Não, ele tem a sensação de aconchego, de bem-estar, de segurança quando está ao seu lado. Então, obviamente, que ele vai lhe procurar. Né? Mas aquilo que a gente chama de sentimento é atributo de alma, de espírito, que já está individualizado e que já tem uma coisa que os animais ainda não têm. Por isso, eles não podem dar significado ao seu trabalho, que é a consciência da sua própria existência. Os animais nascem, vivem e morrem, mas eles não têm essa consciência. Eu sou um ser que nasci, que estou caminhando e que ali na frente eu vou morrer, que tem um passado e que tem um futuro. Essa consciência da existência é a grande conquista, né, a grande virada, né, é o turn point de quando a gente deixa de ser princípio inteligente e vira espírito. A gente adquire essa consciência e adquire o chamado senso moral, que os animais também não têm. Eles reagem simplesmente para a sua defesa e para a sua sobrevivência. Então, trabalha sim, é da lei sim, é necessário sim, mas com naturezas, com necessidades, com bases, com pressupostos completamente diferentes do trabalho em nós, seres humanos, que precisamos trabalhar para crescermos moralmente, espiritualmente, que não é o caso dos nossos cachorrinhos e dos nossos gatinhos. Uma outra questão colocada por Kardec, né? Também, se a gente pensar lá naqueles preâmbulos. Se o trabalho é para progredir, é para crescer, é para evoluir, um espírito que já seja bem evoluído, bem avançado, né, em moral, precisa trabalhar? Sim. Ninguém entre nós foi mais evoluído que Jesus e durante todo o seu ministério, Jesus não nos deu exemplo de outra coisa que não foi trabalho. A diferença é que, nesses planos mais superiores, né, de evolução espiritual, o sentido do trabalho já está muito mais afinado. Né? Espírito evoluído não trabalha para comer, nem para sobreviver, nem para ter mansão, não. Eles trabalham já com um sentido diferente do nosso e muito mais já afinados, né? E mesmo aqui, entre nós,
Se a gente se lembrar de um Chico Xavier, de uma Teresa de Calcutá, de um Bezerra de Menezes, nós vamos rapidamente perceber que para irmãos como esses, que já estavam, né, num patamar de evolução diferenciado, o trabalho para eles tinha outro sentido. Eles sim fazendo aquela pergunta, trabalhavam para receber? Absolutamente. Trabalhavam apenas para servir. Trabalhavam apenas para contribuir. Por quê? Por já estarem nesse patamar. E nesses planos mais elevados, para esses espíritos mais superiores, é outra coisa que é importante a gente refletir, para a gente se vigiar, mesmo naquilo que a gente ainda não consegue, a gente ficar atento e estar se vigiando para. Existe uma questão no livro, eu não sei os números, porque eu nunca guardo os números, mas tem uma questão no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: se pegar um espírito como nós aqui, né, que ainda temos um monte de falhas, de fraquezas, de vícios, de defeitos, se fosse possível retirar de cada um de nós todas as falhas, tira meu egoísmo, tira minha vaidade, tira minha inveja, minhas fraquezas, ainda assim eu não seria igual a Jesus, por exemplo. Ou até abaixo de Jesus, é um espírito muito, mesmo tirando. E o que é que, então, liberados de todas as nossas defeitos e fraquezas, o que ainda nos diferencia dessas almas mais elevadas? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. Nós ainda, por mais que a gente se burile, nós ainda não conseguimos nos libertar totalmente daquilo que é o nosso interesse pessoal. A gente ainda coloca o nosso interesse na frente. E quer ver um exemplo? Nós, né, estudamos a doutrina, já fazemos o trabalho de nos vigiarmos, de nos melhorarmos, então já aprendemos, por exemplo, que se eu dirigindo atropelar um irmão na rua, eu vou parar e, por mais risco que aquele atropelamento envolva para mim, eu vou parar e vou socorrer. Isso eu já consigo, isso eu já aprendi, né? Se eu ver alguém acidentado gravemente, eu tiver meios ali, recursos de socorrer, eu vou parar e vou acudir, vou socorrer. Se o irmão tiver já desencarnado, aquilo não vai me ser, já não me é mais indiferente. Eu sinto aquela dor, eu lembro que ali tem uma mãe que está perdendo seu filho, ou uma esposa que está perdendo, isso tudo já está. Mas, se eu venho pela estrada, lá na frente tem um carro, batido, capotado, num estado horroroso, e ele é exatamente igual ao carro do meu filho, e eu sei que meu filho passa por ali. Eu olho, o coração já começa, e quando eu chego perto, que eu vejo que não é o carro do meu filho, o que é que eu digo? Graças a Deus que não é meu filho. Não é? Isso a gente ainda não consegue. Porque o nosso interesse... Meu filho está disputando arduamente um cargo numa empresa e tem um outro disputando com ele que tem muito mais necessidade, que precisa muito mais daquele emprego. Dificilmente, na hora da peleja, eu vou torcer porque meu filho consiga a vaga, meu filho está precisando muito. E eu não consigo ainda fazer com que a necessidade do outro... Então, esses espíritos que trabalham nesses planos, eles já se liberaram disso. Qual era o interesse pessoal que Jesus tinha? Pensa nas reações deles, nas respostas. Zero de interesse pessoal. Tanto é que quando a mãe chega na porta de sua mãe e seus irmãos estão aí, Jesus diz: minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos esses que estão aqui. Típico de quem já sabe muito bem o que é amar universalmente, né? Nós ainda não sabemos, porque então, mas assim, ainda não conseguimos, mas já sabemos, já conhecemos, então vamos nos vigiando, vamos nos burilando, vamos nos treinando para que, né? É igual o jogador, acho engraçado o jogador de futebol, quando ganha o campeonato, diz: ai, eles falam todos sempre lá: ai, hoje Jesus me abençoou. E amaldiçoou o outro que perdeu, né? Mas não é? Jesus só abençoa aquele que fez o gol e que ganhou e que levantou a taça, o outro foi amaldiçoado. Então, isso tudo são sintomas, são nitidamente
as nossas reações à nossa bandeira, que ainda é muito forte, do chamado interesse pessoal, né? Nesses espíritos que já se liberaram totalmente desse interesse pessoal, o que os move no trabalho? O que faz eles trabalharem? A alegria de ser útil ao outro. Simplesmente, é o que eles querem. O desejo de contribuir. O incômodo que a dor do outro provoca num espírito como esse, e ele não consegue não se mover em direção ao outro para atuar, fazer alguma coisa para aliviar aquela dor, né? O ócio, para um espírito dessa categoria, para nós o ócio às vezes, né, é tão bem-vindo. O ócio para um espírito desse é um suplício. É algo que ele não, com o qual ele não, absolutamente não consegue conviver. Outra questão que Kardec, como é que está o trabalho? Que Kardec coloca. Quem já não tem mais nenhuma necessidade material para trabalhar? Faltam 10 minutos. Hein? Era segredo? Desculpa. Quem não tem mais nenhuma necessidade para trabalhar, né? Assim, ou eu nasci muito rico, vim de família rica, já nasci em berço de ouro, nunca precisei ganhar nenhum centavo, ou ganhei na loteria, nunca mais preciso trabalhar na vida, ou trabalhei a vida inteira, hoje eu tenho lá uma reserva, meus filhos já estão criados, não tenho mais tantas contas para pagar, tenho uma reserva boa. Kardec pergunta, é dispensável o trabalho nessa situação? De acordo com o que a gente falou, será que seria? Seria bacana? Seria legal? Agora não, vou repousar, vou viver. Atenderia a lei? Em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu preciso sim trabalhar, porque, de acordo com a lei, enquanto eu tiver meios, enquanto eu tiver possibilidades, eu preciso ser útil. Mesmo que, no plano material, eu esteja com todas as minhas questões resolvidas. Mas a lei determina que você tem meios, e esses meios e essas possibilidades são as mais variadas. Às vezes, ouvir o outro é trabalhar. Falar com o outro é trabalhar. Fazer uma oração em conjunto com alguém que está no momento de fragilidade é trabalhar. Depende da possibilidade que eu tenho. E eu tenho obrigação, de acordo com a lei, de utilizar essas possibilidades para um fim útil, para o benefício de alguém. Não fazê-lo está contra a lei. E eu também gosto de dar exemplo, porque com o exemplo a gente entende bem qual é o conceito. Vocês já devem ter ouvido falar de Stephen Hawking, um grande físico, né, um físico teórico britânico, um cérebro privilegiadíssimo, um gênio, que deixa uma contribuição inominável para a física moderna, escreve vários livros, e foi acometido, bem jovem ainda, de uma doença severa chamada ELA, esclerose lateral amniotrófica, que vai paralisando, e ele foi ficando mesmo, ele termina os seus dias, até a voz ele perde, no final da sua vida, ele só se comunica através do computador, porque até a fala, ele tem uma pneumonia que no determinado momento ele perde a fala. Esse homem usou a única possibilidade que ele tinha, que era um cérebro privilegiado e sadio, para, até o final dos seus dias, trabalhar, contribuir. E deixa um legado absurdamente importante, absurdamente grande, não mexia um dedo. Não conseguia nem falar. E trabalhou, contribuiu com a única possibilidade que lhe restou. Num outro extremo, eu gosto também de dar um exemplo, que uma vez, muito tempo, eu vi isso no Fantástico. Reportagens sobre feitos, né? Pessoas que fazem a diferença. E mostraram um senhorzinho que trabalhava numa comunidade, que morava numa comunidade bem humilde, bem pobre, e onde as pessoas
né, tinham uma existência de muita carência, de fome mesmo, e ele, pobre também, mas se incomodava profundamente com aquilo, e tinha todo um ímpeto, né, de fazer algo que lhe emocionasse, que tivesse significado, para ele minimizar. E ele morava numa casa bastante humilde, que tinha um pequeno quintal, como daqui até aí essa primeira fileira de cadeiras. Aquele quintalzinho, e o que ele faz? Ele pega, resolve aterrar aquele pedacinho de terreno que ele tem, né? E bota sementes ali e planta legumes e hortaliças. A emoção e o significado que ele deu àquele trabalho foram tão grandes que não precisa dizer a pujança daquele quadradinho de horta. Deu tudo ali. Deu tudo. Tudo que ele plantou, da melhor forma. E ele recolhia esses legumes e essas hortaliças, botava num carrinho e distribuía com a maior alegria para aqueles seus vizinhos, para fazer uma sopa, para dar um alimento para a criança. E voltava e tornava a plantar. A possibilidade que ele tinha, que era um quadradinho de terreno e um carrinho, né, de madeira, com esta, sem nenhuma intelectualidade talvez, sem nenhuma competência, sem nenhum conhecimento científico, com a possibilidade que ele tinha, ele plantou, germinou e alimentou e teve a realização, pelo significado que aquele trabalho tinha para ele, de ver os seus vizinhos comendo daquele legume, daquela hortaliça que ele tinha plantado. Percebe? Então, o trabalho é exigido naquilo que você tem para oferecer. É óbvio que aqui fala também, se todas as possibilidades lhe foram tiradas, é da lei que o seu irmão venha e te provenha e te ajude. Porque aí você ficou realmente sem os velhos, muito velhos, os pais para com os filhos, e mais, num segundo momento, os filhos para com os pais. Numa impossibilidade de um irmão nosso, aí sim, o nosso dever é ir lá e trabalhar. Mas, enquanto uma única possibilidade nos restar e sobrar, nós temos para atender a lei que está trabalhando e está em atividade. Mas, apesar de todas essa importância e essa necessidade, a espiritualidade também nos alerta para a necessidade do repouso, né? Cuidado é bom e a gente gosta. Cautela no trabalhar, porque tanto do ponto de vista físico, nosso corpo é uma máquina preciosa, maravilhosa, perfeita, que a gente recebe, mas que a gente precisa respeitar, né? Precisa respeitar os seus limites. Levar ao trabalho a um ponto além do limite das minhas forças físicas, é contrariar a lei. É malbaratar essa máquina maravilhosa que a gente recebe, porque hoje eu vou estar levando a esse extremo e amanhã não vou estar conseguindo fazer mais nada. Então, repousar, sim. E o repouso também, ao contrário do que a gente pensa, não é só uma necessidade do nosso corpo. O nosso espírito também precisa repousar, também precisa descansar. Por quê? Quando a gente descansa a alma, a gente entra num processo de meditação. Se a gente aquieta o nosso espírito, a gente entra num processo de reflexão e de meditação, e é através desse processo que a gente recebe as inspirações do alto, que a gente recebe as intuições, que a gente vai enxergando coisas que no turbulinho da atividade a gente não consegue enxergar. Então, a nossa alma precisa de repouso também. Nossa alma quando o nosso corpo repousa, nossa alma se desprende. E ela precisa desse desprendimento para ir contatar planos, às vezes, mais elevados, né, de evolução. E nesse desprendimento que a gente faz durante o sono, a gente recebe informações, a gente recebe lições, a gente participa de trabalhos, alguns muito nobres. Então, se eu me privo desses momentos de descanso, eu estou me tirando. Então, o repouso também é fator de progresso. Ele também é importante para o meu aprendizado e para o meu crescimento. Então, gente, tem que concluir. Acabou. Para concluir, o que fica, né, dessas respostas todas que os espíritos nos dão, e qual é o grande recado que essa lei do trabalho nos deixa? Não percamos tempo, né? Esse
é o grande recado. Abraçar com emoção e com significado todas, absolutamente todas as oportunidades de trabalho que a vida, e ela nos oferece com muita constância e com muita pujança, inúmeras oportunidades. Então, o recado que fica da lei, abracemos, fiquemos atentos para não deixar essas oportunidades, elas são abençoadas para nós, pelo que elas nos possibilitam, pelo que elas nos acrescem. A gente vai fazer um trabalho voluntário, e bobinho que a gente é no início, a gente acha que vai chegar lá e vai ajudar todo mundo, vai ensinar. Aí, com 2 meses de trabalho, você descobre que você está lá para ser ajudado. Que você está lá para não ensinar nada, que você está lá para aprender. É rápido a gente descobrir isso. Então, abraçar essas oportunidades é abraçar as possibilidades que a gente está tendo de crescimento, de aprendizado, né? E mais, atenção, porque cada oportunidade que a gente despreza, ela nunca mais se volta na nossa vida. A gente pode continuar e pegar outra ali na frente, mas aquela passou. Então, a gente precisa ficar atento para ver aonde elas estão surgindo e abraçando-as com emoção, abraçando com significado. Trabalho, gente, é cura. Trabalho é alívio. Trabalho é crescimento. Trabalho é vida para nós. É vida em abundância, como disse Jesus. Então, que a gente possa, né, olhar para essas oportunidades e não olhá-las como fardo, como castigo, como expiação, e sim como oportunidades sublimes e benditas que o plano divino nos dá para nos ajudar naquilo que a gente tanto quer, que é ser feliz. Muita paz para todos. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e proteja os estudos e os trabalhos espirituais da noite de hoje. A proposta que a doutrina espírita traz a todos nós é nos fazer compreender a realidade das palavras do Cristo com relação a Deus, no sentido, se Deus trabalha, eu também trabalho. O Pai trabalha incessantemente. Jesus assim responde àqueles que abordavam as questões do repouso e até mesmo da santificação do sábado, onde o Mestre Jesus fazia as curas, aliviava as dores dos aflitos, limpando aos leprosos, trazendo forças aos mancos e criando coragem para os que estavam sofridos da alma. Ah, caros irmãos, se Deus trabalha e Jesus trabalha incessantemente, como nós, espíritas ou os cristãos, podem buscar através da segurança do pensamento a proposta de vida espiritual. Por isso, a questão 676, por que o trabalho é imposto ao homem? Ora, meus irmãos, vemos a grandiosidade das necessidades da reencarnação, onde o corpo físico, assim como dizem os espíritos superiores, impõe ao espírito, dentro de todas as leis da conservação
o progresso, o trabalho, sendo também para o espírito uma expiação quando não reconhece a importância do desenvolvimento intelectual, quando não reconhece a importância da necessidade de reforma moral, quando não reconhece a importância da caridade. Quantos sofrem? A expiação se torna pelas encarnações, tendo que refazer o que não foi bem sucedido. O homem trabalha sempre, desenvolve a inteligência sempre. Sendo assim, caros irmãos, na encarnação, o espírito está em condições de desenvolver a sua inteligência para a realidade da vida espiritual. Quero dizer, vontade aplicada para o bem, para o socorro da família, é vontade aplicada para a sociedade. Vontade da ciência em descobrir uma vacina é vontade de fazer renovação nos conceitos da saúde, vontade de enxergar as ações espirituais, é vontade de elevar o pensamento para a certeza do além, da vida do espírito imortal. Ah, caros irmãos, o espírito trabalha pelo pensamento, pela vontade, e assim todo esforço que fizer na terra, no corpo físico, tenho a certeza do aprimoramento, da velocidade, da possibilidade de atender a várias questões sem desequilíbrio, da possibilidade de acolher as famílias sem desequilíbrio, da possibilidade de amar, de socorrer, sem desequilíbrio no corpo físico, é segurança, é paz, é progresso espiritual. Assim, o espírito, ao retornar para a sua realidade fora do corpo, expande o seu pensamento e dirige o seu pensamento nas ações do fluido, nas ações de sua vontade, nas regiões mais elevadas pelo que conseguiu viver na terra. Trabalhemos, meus irmãos. Identifiquemos as necessidades da reencarnação e que os trabalhos da casa espírita, as atividades na obra social, as atividades de estudos tragam para vocês visão de vida de espírito. Que Deus abençoe e proteja, sustentando a todos uma convivência, trabalhando pelas mãos do corpo e trabalhando como espíritos pela força do pensamento através da vontade. Que Deus abençoe e proteja todos de retorno e segurança aos seus lares. Muita paz, meus irmãos. Muita paz.